Vou trazer agora informação para você sobre o nosso futebol. Gente, o Campeonato Piauiense está maravilhoso. Não me lembro de nenhum igual, parecido, não tem. Os times estão disputando ali palmo a palmo, cabeça a cabeça pelo título. O Fluminense está liderando, o Parnaíba está ali por perto, cada um com 15 pontos. O River, então, colado com 14. Atenção, porque ela está vindo, hein? Lá vem ela, Pamela Maranhão. Aí está Pamela Maranhão para trazer informações para nós a respeito deste estadual. Tem time já se preparando para a rodada de meio de semana, né, Pamela? É isso mesmo. Na verdade, Joelson, tem time que já encerrou a preparação pensando nesse jogo que acontece amanhã. É o caso aí de Altos e Flamengo. As duas equipes realizaram sua última atividade hoje pela manhã e a gente foi acompanhar o treino da equipe do Altos. Que, para você, meu amigo torcedor do Altos, tem boas notícias. Muitos retornos depois de cumprir suspensão, retorno de atleta que estava com virose e também tem reforços. Embalado após o jogo contra o 4 de julho, o Altos volta as atenções para o Flamengo. Jogo que tem como pano de fundo a possível ponta da tabela. Nós estamos muito longe ali do bolo de cima. Acho que é um jogo importantíssimo para nós. É uma decisão, na verdade. Tem 6 ou 7 jogos ainda aí, mesmo nós com jogos a menos. Mas a gente tem que pontuar, né? E a gente, claro, respeitando sempre o Flamengo, mas eu acredito que o Altos vai jogar para vencer. O maior problema do Altos nas últimas semanas foi a falta de peças. Para se ter uma noção, no jogo contra o 4 de julho, somente 14 jogadores estavam à disposição. E 2 deles eram goleiros. Como forma de sanar esse problema, a diretoria foi até o mercado e contratou 3 jovens, Kaká, Luíde e Juninho, que chegaram e já participaram do primeiro treino. E de cara tiveram aquela primeira conversa com o técnico Marcelo Vilar e receberam o caloroso batismo dos colegas. A diretoria, ciente dessa necessidade, me apresentou esses garotos aí, são garotos, mas são garotos qualificados que vêm a reforçar o nosso elenco. Após cumprir suspensão automática, quem retorna ao grupo é o Capita, dos Santos, que frisa o bom momento do Altos, mas sem esquecer que o adversário também vem de vitória e em um clássico. Sabemos que é um jogo difícil, né? O Flamengo vem de uma vitória importante num clássico, a gente também vem de uma vitória importante, considerado um clássico contra o 4 de julho também. Então acho que vai ser um jogo de suma importância para a gente, né? A gente que almeja chegar na ponta da tabela. Então vai ser um jogo de detalhe, um jogo importantíssimo. Vilar vai para seu segundo jogo à frente do Alviverde e sabe que tem 6 decisões pela frente até o objetivo maior, que é estar na final. Com o discurso de um passo de cada vez, ele não poupa elogios ao próximo rival. Todos conhecemos o Aníbal como estrategista, como um grande treinador que é. Os jogadores que estão no Flamengo. É um jogo super importante, um jogo difícil, onde nós vamos ter que jogar tudo que somos capazes para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que naturalmente é a vitória, assim como o Flamengo também. Tá aí, né? A equipe do Altos que realizou seu último treino no palco da partida, inclusive no estádio Albertão, tem reforços, 3 jogadores, como eu citei aí na matéria, 3 jogadores jovens, provavelmente não vão estar à disposição para esse jogo de amanhã, mas vem como peças de reforço para o decorrer do Campeonato Piauiense, que vira aí o único foco, o único objetivo da equipe do Altos dentro dessa temporada, pelo menos até o meio do ano, já que não está mais dentro da Copa do Nordeste. O Altos, que é uma das equipes que tem uma boa quantidade de jogos aí atrasados, 2 jogos ao total. É verdade, Pamela, mas você fala assim, tá mais ou menos focado aqui, Campeonato Piauiense, mas vamos lembrar que o Altos tem compromissos dos mais importantes, né? Série C do Brasileirão, né? Por isso vai ser, eu acho que o time que mais vai focar aí na formação de sua comissão técnica, jogadores, ou pelo menos deveria, porque vai pegar os jogos com maior nível técnico, vamos colocar assim, né? Exatamente, né? Por isso que eu fiz essa aspa. Pelo menos até o meio do ano, o foco é o Campeonato Piauiense. Depois começa a pensar única e exclusivamente na Série C do Campeonato Brasileiro. O Altos, a diretoria do Altos, que estava muito resistente a fazer contratações e acabou, através de uma parceria, conseguindo trazer esses 3 atletas, um volante e 2 atacantes, atletas aí jovens, média de 21 anos, que estavam em um clube, que são naturais de Brasília e que tinham passado o último clube lá no Sobradinho. Então aí são os 3
3 atletas, inclusive, estavam jogando nesse clube, o último clube deles, né? Mas foi mais assim uma forma de encontrar um meio termo, de conseguir trazer peças de reposição, porque estava sendo necessário. Como eu comentei, o time jogou contra o 4 de julho no final de semana com somente 14 atletas à disposição. Muitas baixas por conta de Covid, por conta de virose e também por conta de suspensão automática. Então, o Marcelo Vilac, para esse decorrer de trabalho, após aí a saída do técnico Fernando Tonlé, precisava de um elenco um pouco mais recheado e, de cara, a diretoria já entregou alguns novos nomes para ele. Muito bem, Pamela Maranhão me deu um puxão de orelha brabo, porque ela falou assim, por isso que eu coloquei essas aspas aí, Jó, você não prestou atenção no que eu estava falando, prestei atenção sim, Pamela, mas de qualquer forma, cartão amarelo para mim, cartão amarelo, amarelinho, de leve. Tá Só para reforçar. Pois não, Pamela, só para reforçar. Vamos lá, vamos falar agora dos jogos do meio da semana. Quais são esses jogos, Pamela? Como eu já tinha comentado, né, a gente tem amanhã um jogo acontecendo no estádio Albertão entre Flamengo e a equipe do Altos, e acontece também o jogo aí da equipe do 4 de julho contra a equipe do Picos, né, a equipe do 4 de julho que recebe o Picos. São jogos que estavam atrasados dentro da tabela exatamente por conta aí desse calendário nacional que tinham as duas equipes, né? Tanto Copa do Nordeste como a Copa do Brasil. E essas equipes são algumas das equipes que estão com uma quantidade a menos de jogos dentro da tabela do Campeonato Piauiense, né? A gente lembra que o correto é que todo mundo estivesse com 10 jogos. Mas tem clubes com 9 jogos, tem clubes com 8 jogos e tem clubes com 10 jogos, que é o caso somente de Parnaíba, River e também da equipe do Tiradentes. Pronto, já que você falou desse assunto, Pamela Maranhão, você viu que a Pamela falou várias vezes a respeito de quem tem 9 jogos, quem tem menos jogos, quem tem mais jogos. Porque o que acontece? Nós temos a tabela do Campeonato Piauiense, a classificação, mas isso dá uma falsa sensação de liderança, de segunda colocação, de terceira. Na tela está a classificação atual. Olha aí, o Fluminense lidera com 15 pontos. O Parnaíba é o segundo colocado com 15 também, tá a diferença no saldo de gols. O River é o terceiro com 14, Altos é o quarto com 13, o 4 de julho é o quinto colocado com 11, o Flamengo o sexto com 10. Picos é o sétimo com 9 e o Tiradentes é o lanterna com 9. Os dois estão aí na zona de rebaixamento, como você pode ver, mas muito embolado esse campeonato, todo mundo ainda tem chance. Então, Pamela Maranhão, a Pamela e a Neila fizeram contas para nós, foram para a calculadora para mostrar para você quem são os times que têm menos jogos. É isso, Pamela? Você tem esses dados para a gente? Temos sim, Joelson. Como eu já tinha comentado, 10 jogos, tem somente 3 clubes dos 8 clubes, né? A gente tem aí com 10 jogos o Parnaíba, o River e a equipe do Tiradentes, que inclusive é uma das equipes que precisa ficar se preocupando bastante com os resultados dos adversários, porque está na parte de baixo da tabela, é uma das que mais está precisando fazer conta. Com 9 jogos aparece o Fluminense e a equipe do Picos. E com 8 jogos aparece aí a equipe do Altos, a equipe do 4 de julho e também a equipe do Flamengo. O Flamengo que inclusive chegou a ficar 18 dias sem entrar em campo por conta desse conflito aí da agenda dos seus adversários, né? E aí precisou ficar de molho, né? Como a gente costuma comentar dentro do futebol. E aí agora a tendência é que nas próximas semanas essa tabela realmente se alinhe para que se tenha uma noção melhor de que se quem realmente está na frente mesmo, se dá para acreditar naquela gordurinha que conseguiu conquistar ou se dá para ficar preocupado. Para você ter uma noção, o Altos, por exemplo, entra em campo amanhã com 2 jogos a menos ainda. Caso consiga vencer a equipe do Flamengo, ele assume a liderança de forma parcial e é uma das equipes que tem jogos a menos dentro da competição. Então, se conseguir aproveitar bem esses pontos que tem ainda estacionados aí, pode conseguir até mesmo criar uma boa vantagem em relação às equipes que estão na ponta da tabela, que é o caso do Fluminense e do Parnaíba, ambos com 15 pontos, como você já tinha comentado. A diferença ali está nos gols sofridos. Então chama atenção para Altos, que tem 2 jogos a menos, Flamengo e 4 de julho. Esses times aí podem ter mais pontos do que o que nós estamos vendo, porque tem jogos a menos. E o Fluminense é líder com um jogo a menos, também tem isso. Veja só como é que é a matemática no futebol. Legal demais, Pamela.